Fala, né? Só me apresentando de novo rapidinho, a gente teve alguns probleminhas técnicos. Meu nome é Michel Rubin, sou diretor de crédito aqui da M8, acho que todos já me conhecem. A ideia aqui hoje é tratar um pouco de cenário macro e de crédito, principalmente voltado aí para os fundos de gestão M8 e os ativos que compõem as carteiras. Tá? Então, começando, um pouco da expectativa para o crédito no fechamento desse primeiro semestre. Tá? A gente aqui da M8 está muito tranquilo, né, em relação às carteiras. A gente, como todo mundo sabe, a gente atua principalmente no mercado de crédito voltado para o segmento de multicedente e multisacado e ativos de renda fixa high grade, né, voltados aí com baixo risco de crédito, tá? Na parte dos multicedente e multisacado, onde é o nosso core business, a gente está super tranquilo com o prazo médio das carteiras aí, trabalhando em torno de 43 dias, ou seja, toda essa volatilidade de crédito que a gente está vendo hoje, relacionada a atividades macro, ou a questões políticas, etc., acabam não influenciando muito nessas carteiras. Pelo contrário, né, o mês passado, quando a gente começou a sentir um pouco a parte fiscal do país, trazendo um pouco de insegurança para o mercado, um pouco de volatilidade, os nossos FDICs sob gestão aqui da M8 bateram recorde de operações. A gente teve um volume operado aí de 1,5 bilhão de reais nesse mês. Isso tudo porque a insegurança da parte fiscal e a volatilidade do mercado externo acabam trazendo um pouco, é, 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 tirando um pouco aquela solidez dos bancos, fazendo com que eles acabem travando um pouco as carteiras de crédito, segurando um pouco, principalmente as carteiras de crédito no longo prazo, e acaba gerando uma sobra, né, um excesso de recebíveis, que é onde os FDICs mais atuam. Isso é comum no mercado, né? A gente está acostumado a ver esse movimento, aí já faz mais de 10 anos trabalhando nesse mercado, a gente costuma ver esse movimento de crescimento e operação expressiva nos FDICs, no momento em que os bancos acabam retraindo. Então, para o fechamento desse primeiro semestre, nas carteiras de crédito aqui do M8, a gente não espera nenhuma novidade, continuamos atuando de forma muito seletiva, né? Continuamos atuando com muita cautela, trabalhando o crédito de forma até que muito defensiva, tá? Porque a gente ainda tem aí as perspectivas de taxa de juros não caindo, né, para os próximos períodos, né? E aí, passado esse primeiro semestre, a gente já começa a entrar um pouco nessas perspectivas para o segundo semestre, tá? Onde, de novo, né, influenciado, o resultado deve ser influenciado aí grande parte pelas questões fiscais do país, né, que a gente está acompanhando aí pelas incertezas, a questão das metas, né? A não redução esperada aí da taxa de juros, né? O mercado apostando ainda em taxa de juros de 2 dígitos aí para o fechamento do ano, né? E um pouco de volatilidade também no cenário internacional por questões geopolíticas. Essa insegurança toda traz para a gente aí um segundo semestre desafiador, né? A gente fala bastante aqui em relação aos índices de recuperação judicial, né? A gente começa haver aí recuperações judiciais atingindo mais o setor bancário, o que ajuda aqui na carteira, né, de crédito, inclusive dos FDICs geridos pela M8 e que os nossos fundos investem, de certa forma, uma folga, porque a carteira de curto prazo já está balanceada em relação a empresas com maior risco de crédito, então a gente acaba sentindo menos do que o mercado bancário, mas ainda com muita cautela, né? A perspectiva de crédito para o segundo semestre ela é muito boa, tá? Mas seguindo aí muita cautela, porque com a taxa de juros alta e as empresas ainda com um fluxo de caixa pressionados, né, em relação aos juros altos, a gente acaba vendo um movimento grande de recuperações judiciais, principalmente em empresas um pouco maiores, tá? Acho que é um movimento normal e cíclico de mercado que já é o esperado, tá, para esse momento.
Esperamos aí para os FDICs um segundo semestre muito forte, até mais forte do que esse primeiro semestre, tá? Também pela sazonalidade, as empresas elas costumam produzir mais, a gente tem uma atividade industrial mais forte no segundo semestre para suprir aí o final do ano, as festas de fim de ano, etc. Esse movimento mais forte deve começar agora em agosto, né, principalmente nos recebíveis de curto prazo e no capital de giro, indo aí até novembro. Tá? De novo, sem nenhuma novidade em relação a termos econômicos, acho que todo mundo está enxergando aí tudo o que está acontecendo. Esperamos não ter nenhuma novidade aí que piore muito o risco das carteiras. Tá? Relativo à questão dos movimentos de empresas, e sim, aí a gente começa a falar um pouco nessas incertezas no futuro da taxa de juros e os efeitos dela, né? Como já comentado, a taxa de juros ela continua alta, a gente não tem uma perspectiva, a gente não acredita que ela deva cair aí num curto prazo, e o que a gente enxerga através de linhas do governo subsidiadas são empresas pedindo recuperação judicial, discutindo aí as questões em relação a taxas e dívidas já existentes por uma troca de passivo. Né? Então, no balanço das empresas, a ideia seria trocar dívidas vencendo no médio prazo, curto e médio prazo mais altas por operações com taxas mais baixas no longo prazo. Né? Isso também é um movimento normal, trabalhando aí, dependendo dos empresários, né? Uma característica do empresário reduzir o custo da dívida, só que o aumento das recuperações judiciais, eles entram ainda a carrego e de uma certa forma, em números elevados, porque a linha de crédito que está sendo paga agora, que foi a linha de crédito do FGI, que foi feita no passado, ela só pode ser renegociada em âmbitos judiciais. Ou seja, ou a empresa não paga o empréstimo e ela é executada pelo banco, ou ela entra com uma recuperação judicial para discutir esse crédito em âmbitos jurídicos. Então, a gente acredita que não só a parte da pressão por caixa, mas muitas empresas que não necessitariam dessa RJ acabam entrando com o processo justamente para reduzir custo. Tá? Não entendemos isso como um risco sistêmico, e sim como um risco pontual de empresas, mesmo com o número de RJs elevado, relacionado à redução de custo. Tá? Outro fator importante no que a gente lê aí todos os dias no jornal em termos de recuperação judicial é a questão do agro aí, pelo preço das commodities e o que a gente está enxergando, inclusive agora que deve aumentar por conta do Rio Grande do Sul, que acabam aí aumentando, elevando demais esse número. Tá? Um outro ponto seria a inversão das perspectivas na redução de inadimplência. Isso era o que a gente estava vendo no início do ano, tá? E aí eu coloco esse ponto aqui porque eu era uma das pessoas que acreditava que a gente ia ter um primeiro semestre com um aumento ainda, com um número de RJs elevado, com inadimplência ainda elevada, mas esse número agora para o segundo semestre, inclusive para a carteira de FDICs que a gente faz a gestão, que é o crédito de curto prazo, recebível pulverizado, a gente acabou tendo aí uma redução forte na inadimplência. Tá? Então, a gente vê RJs pontuais, mas trabalhando um pouco na carteira da M8, né, onde os nossos fundos estão inseridos, a gente viu aí essa inadimplência cair. Né? A gente tinha uma inadimplência aí no final do ano passado, pouquinho acima de 4%, beirando aí os 4,1%, 4,2%. Hoje, a inadimplência das nossas carteiras está em torno de 3,70%. Tá? Então, a perspectiva que a gente tinha, ela não se manteve, né? Pelo contrário, aí ela teve uma redução. Em relação aos impactos no crédito relacionado ao evento climático no Rio Grande do Sul, sabemos que a gente vai ter algum impacto relacionado a isso, tá?
as carteiras de crédito do mercado financeiro possuem empresas, principalmente aí voltadas ao agro, que acabaram sofrendo bastante com essa tragédia climática, né? E muitas empresas também, até menores, principalmente ligadas a varejo, né? Que ficaram fechadas aí por um mês e acabaram perdendo tudo, né? Um outro ponto aí é que 80% das empresas que foram atingidas não tinham seguro, tá? Então isso pode acabar impactando. Na carteira da M8, a nossa exposição a Rio Grande do Sul era muito pequena, tá? Hoje a gente tem basicamente aí 5% em cedentes, né, que são os tomadores de crédito, e basicamente 2,5% em sacados, que são os pagadores de boleto, do total da nossa carteira em Rio Grande do Sul. Os títulos, os recebíveis dos FDICs que a gente investe, dos FDICs que a gente faz a gestão, possuem liquidez acima de 80%. Ou seja, 80% do crédito que os nossos fundos têm no Rio Grande do Sul de exposição estão pagando sem problema, tá? Lembrando aí que hoje a subordinação média da nossa carteira está em torno de 35%. Então, se a gente dividir isso pelo número de FDICs, ainda existe uma gordura muito grande para que isso possa se tornar um problema, tá? Mas seguimos acompanhando, de certa forma, muito próximo aos fundos, né? Apesar de ter uma exposição muito baixa. Então, a gente não entende que vai ser um problema. Que o problema vai ficar, de novo, mais voltado aí na questão dos bancos, tá? Outro ponto, por conta antes até da gente entrar nos fundos, outro ponto que a gente acompanha de perto são as recompras dos fundos, né? Principalmente hoje voltado na questão climática do Rio Grande do Sul, e as recompras elas se mantêm abaixo de 4%, que na verdade é a substituição, né, dos títulos quando um sacado não paga um boleto ou quando a gente não tem a liquidação de uma operação, e o cedente, que é o tomador do crédito, precisa substituir esse título, né? Então, também está com um índice muito baixo, né? E a cargo só de informação, tá? A nossa PDD ela se mantém abaixo de 4%, né? As nossas perdas e as nossas recompras. Um índice médio de mercado para esses dois índices está em torno aí entre 7% e 10% das carteiras, tá? Isso mostra o conservadorismo que a gente costuma atuar aqui na M8. Tá? Então, acho que agora a gente pode passar, Karina, um pouco para o resultado dos fundos, né? Eu acho que se tiverem dúvidas, depois coloca no chat ou levanta a mão, a Karina vai organizar aí para a gente responder tudo. Tá? Vamos lá. Um pouco do resultado dos fundos, tá? Vamos separar aqui em duas partes, né? A parte de crédito estruturado e a parte de renda fixa, tá? Na parte de crédito estruturado, a gente tem aí os nossos 3 fundos aí principais, que eu acho que praticamente aí todo mundo conhece, é o Credit Opportunities, que foi o nosso carro-chefe aí, que hoje está fechado para captação, né? O M8 Credit Advanced, que segue a mesma linha do Credit Opportunities, né? E hoje é o fundo que está captando aí nas principais plataformas, e o M8 Credit Strategy Plus, que é um fundo na mesma linha, que investe em cotas de FDIC, só que ele acaba sendo um pouco mais agressivo por investir um pedaço da carteira em cotas júnior e um pedaço maior aí da fatia em cotas mezanino. Tá? Então vamos lá, o Credit Opportunities, ele fechou o mês com uma rentabilidade de 1,05, né, representando aí 126% do CDI. Sem nenhuma novidade, a carteira continua praticamente a mesma, né? O patrimônio encerrou em 818 milhões, a gente está pagando os resgates que foram feitos até pelas mudanças regulatórias do final do ano, a gente teve aí um certo número de resgates, mas com tranquilidade, o fundo super líquido aí, sem nenhum problema. Esse fundo hoje está com 82,5% de cota sênior e 14% de mezanino. Lembrando a todo mundo que cotas mezanino, por serem cotas de classe subordinada, as cotas mezanino a gente só investe em FDICs em que a gestão é M8 Partners, tá?
pelo simples motivo de que a gente quer entender o que tem nas carteiras e aprovar as operações dos FDICs, que os nossos fundos investem em cotas que servem de garantias para outras sêniores, tá? O Credit Advanced, que é o nosso fundo relativamente novo aí, acabou de completar um ano, né? Está com 75% de cota sênior e 18% de cota mezanino. O fundo encerrou um mês aí a 1,03, equivalente a 123% do CDI. Aqui a gente consegue ver claramente, né, aquilo que a gente costuma conversar geralmente com os investidores nas reuniões, em que o Credit Advanced ele vai alocar um pouquinho a mais em cotas mezanino para buscar chegar perto da rentabilidade do Opportunities. Lembrando que o Opportunities tem um carrego de cotas ainda no pós-pandemia, onde a gente tinha aí CDI mais 4 e 4,5, quando os FDICs ainda não eram tão famosos quanto são hoje, né? Hoje a liquidez que a gente está vendo aí para as carteiras dos FDICs é muito alta, então os cotistas subordinados júniores acabam emitindo cotas menores porque sabem que tem captação com rentabilidade menor, porque sabem que tem uma captação de mercado aí que nunca foi vista por eles, tá? Então, para a gente um pouco equiparar essa rentabilidade do Advanced com Opportunity, dado que é a mesma estratégia, a gente coloca um pouquinho a mais de mezanino na carteira. O Advanced está com uma rentabilidade no ano de 5,43, mantendo aí os seus 123% do CDI. Tá? O Credit Strategy Plus, que é o nosso fundo, a gente diria um pouco mais agressivo, que é o nosso D360, tá? Que investe aí em um pedaço da carteira, até 50% da carteira, pulverizado em cotas subordinadas júniores. Né? Hoje são 10 cotas júniores, e a carteira, aí já é um pouco mais para frente, a pulverização da carteira em 28 FDICs. Esse fundo fechou o mês em 1,30, né, 156% do CDI, no ano ele já acumula aí 6,55, representando 149 do DI. Né? Esse é um fundo um pouco mais agressivo, ele vai trazer essa rentabilidade, acaba sendo um fundo aí para investidor profissional. Importante, tá? Esses fundos ainda estão como multimercado, já estão em processo, em discussões com o administrador, tá? Para se tornarem FIC de FDICs, ou seja, eles vão entrar no benefício do diferimento do come cotas, tá? Então ele não vai ter come cotas e o resgate ele vai ser pago só, o imposto de renda só vai ser retido na hora do resgate, tá? Então esse vai ser um fator muito legal que a gente vai ter aí para essas carteiras, tá? Karina, se puder passar. Aqui um pouco, né, do gráfico de rentabilidade do Opportunity, né, se mantendo aí, passando aí por diversas crises, por diversos momentos de volatilidade, entregando sempre aí a consistência no resultado, né? Mais um, Karina, por favor. E um pouco aqui da carteira, de como ela está dividida, tá? A gente consegue ver aqui que a gente hoje tem uma concentração um pouco maior em duas casas, que são casas de gestão M8 Partners, mas que acabaram subindo um pouco na concentração até por conta dos resgates. Essa concentração ela deve se adequar voltando aí aos 10% durante esse mês, né? Então, a gente já tem aí amortizações e trocas de posições programadas. Em relação à liquidez do fundo, ela se mantém aí nos 30%. Tá? A gente vai ter um evento aí de liquidez de um FDIC que ela deve voltar aí para próximo dos 45%, 50%, o que deixa o fundo extremamente confortável em relação ao pagamento de resgates que a gente tem aí para o futuro. Tá? Em termos de subordinação média, a subordinação júnior se mantém nos 35%. Se a gente for pensar em subordinação total para a cota sênior, incluindo mezaninos, dado que o fundo tem só um pedaço de cota mezanino, a gente já chega próximo aos 50%. As perdas médias em 3,72% e as recompras em 3,43%. Lembrando que o nosso índice ideal aí é abaixo de 4%. FDIC sob gestão M8 Partners, 61% da carteira. Tá? Ele é um fundo mais maduro, aí já tem os seus 5 anos, então a gente tem aí diversas alocações pulverizadas aí em alguns outros FDICs do mercado, basicamente FDICs abertos que pagam resgates em até D30. Tá? Pode passar, Karina, por favor. Aqui um pouco do Advanced, que é o nosso fundo novo, né? A gente coloca aqui o gráfico, inclusive, e a rentabilidade, para a gente enxergar que o comportamento ele é o mesmo que o Credit Opportunities, né? A gente tem aí
praticamente os mesmos ativos hoje, numa carteira que tá começando a ficar mais madura, né, passando o primeiro ano, né, entregando os retornos, entregando os mesmos resultados aí, quase os mesmos resultados que o Opportunities, mas dentro do esperado. Tá? Pode passar um pouquinho, Karina? Mais um. Aqui é um pouco da foto da carteira do Advanced. Tá? A gente vê que a gente tem praticamente aí, a gente está com 38 FDICs, um dos fundos aí é Caixa, praticamente a mesma carteira do Credit Opportunities. Tá? Lembrando que a aprovação dos FDICs que a gente investe, todas essas aprovações elas passam por um comitê de investimentos aqui, né, que é uma decisão colegiada, tá? E o FDIC que é aprovado, ele não é aprovado só para o Advanced ou só para o Opportunities, ele é aprovado para a N8, dentro dessa decisão colegiada. Então, isso faz com que a gente tenha aí os mesmos ativos suprindo as carteiras, né? Questão de liquidez, entre fundos abertos e soberano, pouco mais aí de 30%. Né? De novo, a gente vai chegar no ideal aí de 40% aí nos próximos meses, o fundo está em ramp-up. Tá? Subordinação júnior média em 35%, né? As PDDs 3,68% e as recompras médias dos FDICs dessa carteira em 3,39%. Aqui a gente tem FDICs um pouco mais de gestão M8 Partners, pelo fato do ramp-up do fundo e serem os fundos que a gente tem aí mais acesso a cotas, onde a gente acaba concentrando um pouco mais. Também por conta aí de 4% a mais aí de caixa que a gente deixou aí no fundo soberano. Esse fundo a gente deve manter aí um mínimo de caixa de 5%, então isso ajuda a trazer esse índice de gestão M8 para cima. Tá? Pode passar, por favor, Karina. O Strategy Plus, que é o nosso fundo aí também um pouco mais agressivo, né? Ele acaba tendo aí uma curva de rentabilidades um pouco mais descolada do CDI por conta do retorno das cotas subordinadas júniores, tá? Lembrando, a gente hoje está com 10 cotas júniores nessa carteira, o restante é mezanino, e essas cotas júniores elas estão dando uma média, né? O retorno da SUB no mês passado, por exemplo, foi 3%, o retorno médio da SUB. Então, ela é uma rentabilidade bem mais expressiva e isso acaba puxando o retorno do fundo para cima. Tá? Mas também a cota júnior é aquela que a gente fala que é o equity, né? Então, por isso que o fundo é um D360, porque ele acaba sendo uma engenharia financeira para a gente conseguir entrar e sair dessas cotas. Tá? A gente aproveita o resultado, mas são cotas que elas estão vinculadas 100% no crédito real, na economia real. Ou seja, quando entra uma PDD em algum FDIC, a gente acaba tendo aí a volatilidade na cota. Óbvio, a gente tem 10 FDICs em cotas júniores, então um FDIC acaba segurando a perda do outro, mas ele tem alguma volatilidade. Tá? Pode passar, Karine. Hoje esse fundo ele tem 24 posições, sendo uma posição caixa. A gente mantém o mesmo modelo de gestão, do Strategy para o Opportunities e para o Advanced. A única diferença, né, que existe entre esses fundos, por isso que o Strategy é para investidor profissional, porque a maior parte do fundo está uma classe abaixo de cotas. Então, a gente tem aí um pedaço menor em sênior, o que acaba dando liquidez para o fundo, né? E a maior parte do fundo está concentrada em cotas mezanino, de FDICs, que a gente faz a gestão aqui na M8, que a gente aprova as operações, né? E essas cotas júniores. Tá? Então, ele é um fundo que segue o mesmo modelo de gestão, mas um nível um pouco mais agressivo do que os outros que operam mais em cotas sêniores. Tá? Por isso, inclusive, que não só os números a gente consegue ver que são bem parecidos, mas o percentual de FDICs que a gente investe em gestão M8 Partners acaba subindo para 92%. Tá? Esse é um FDIC mais da casa mesmo. A gente está abrindo ele a mercado agora, né? Esse fundo a gente está abrindo ele a mercado agora porque a gente entende que é um momento que dá para a gente dar um próximo passo de ramp-up nessa carteira. Tá? Pode passar, Karina, por favor. Falando um pouco aí dos fundos de renda fixa, né, que acabam misturando aí o expertise da casa em FDICs com a parte de crédito privado
relacionado a single names, né, debêntures, letras financeiras e caixa em títulos públicos. A gente tem aí na mesma estratégia o Capital Plus e o Capital Previdência. Tá? Lembrando, a estratégia de gestão desses fundos ela é a mesma, onde os ativos do Previdência acabam sendo um pouco mais líquidos por conta de um resgate mais curto, que é um D9, né? Sendo o Capital Plus D30. Dentro da estratégia, a gente vai mixar cotas sêniores de FDICs abertos com títulos high grade de baixo risco de crédito, que a gente entenda como baixo risco de crédito, né? Tendo o Capital Plus até 40% em cotas sêniores de FDICs e o Previdência, pelo regulatório da SUSEP, até 25%. Resultados desses dois fundos, tá funcionando bem, a gente tem sentido um pouco de volatilidade em relação aos ativos de renda fixa, né? Mas as carteiras estão rodando muito bem, até também, de novo, pelo conservadorismo da casa, tentando trabalhar sempre com operações mais líquidas e mais de curto prazo e com um caixa elevado aí para aproveitar oportunidades. No mês, o Capital Plus, que é o nosso D30, teve um retorno aí de 0,97, equivalente aí a 116% do CDI, acumulando no ano aí 5,15, né? Mantendo aí a estabilidade que a gente busca aí, trabalhando entre uns 110% a 120% do CDI. O fundo de previdência, tá? Por ser uma carteira até um pouco mais líquida, né? Trabalhando ela um pouco mais líquida, entregou o mês aí a 0,90, o equivalente a 108% do CDI, trabalhando no ano aí a 117% do CDI, os mesmos 5,15% do Capital Plus. Tá? A carteira hoje está composta aí no Capital Plus em praticamente 40%, né, 39,25%, em cotas sêniores de FDICs abertos. Importante dizer, né, a estratégia de gestão dos fundos é a mesma, então os FDICs que estão nesses dois fundos são os mesmos hoje. A parte composta por FDICs são 17 FDICs diferentes, tá? Então está bem pulverizado, sempre levando em conta aquela nossa estratégia de subordinação versus pulverização e com um consultor de crédito por trás, estando na cota sub, tá? Então, carteira do Capital Plus, 39,25% em FDIC sênior, nós estamos falando aí em 14,5% de debêntures e 28% aí em letras financeiras, tá? O restante é fundo DI e títulos públicos. Seguindo a mesma linha, no Previdência, 25% aí aproximadamente em FDIC sênior, 18% em debêntures e 33% em letras financeiras. O restante, título público e fundo DI. Pode passar, por favor, Karina. Aqui um pouco do gráfico da rentabilidade, né, mostra o que a gente busca, né? A M8 não trabalha olhando rankings, não trabalha olhando parceiros, e sim ela é uma casa que trabalha olhando crédito, né? Fundamentos de crédito. Então a nossa ideia é trabalhar de forma segura, entregando um resultado consistente no longo prazo. Tivemos aí no começo do ano passado a volatilidade como o restante do mercado inteiro, logo depois que veio Americanas, veio Light, etc., onde a gente teve uma precificação generalizada do mercado, né? Mas a gente vê que o fundo retomou aí de forma consistente e com pouca volatilidade aí a curva. Pode passar, por favor. Dentro da carteira, né, abrindo um pouco aí os nomes, a gente consegue entender um pouco o nível de concentração e o nível que a gente gosta de ter, tanto de créditos pulverizados quanto por nomes, né? Uma carteira bastante conservadora, principalmente voltado a setores que a gente sabe que não tem problema de falta de dinheiro, e setores hoje que a gente sabe que são empresas e bancos aí que conseguem suportar aí até um pouco de incertezas do mercado, tá? Então, por isso que a nossa carteira é pouco volátil. Então, setor financeiro, que a gente gosta muito, principalmente os primeira linha, setor de saneamento, energia elétrica, setor de TI, setor de saúde, setor de mobilidade, setor ambiental e de energia. Então, a gente entende aí que esses setores são os que acabam chacoalhando menos aí, gerando menos estresse na carteira, tá? Pode passar um pouco, Karina? Aqui um pouco da rentabilidade do fundo de prévio, que é um fundo mais novo, né? Começou em janeiro do ano passado.
a gente consegue ver a linha de tendência dele, a linha de rentabilidade dele bastante confortável, tá? A gente, óbvio, né, a gente começou esse fundo em janeiro do ano passado, então existiam ativos nesse fundo que a gente não carregava do passado e que sofreram mais com a volatilidade, então ele conseguiu aí entregar no ano passado e esse ano entregando uma rentabilidade super consistente e super constante, tá? Vamos passar um pouquinho. A carteira basicamente nos mesmos setores, né, com aí a parte financeira, né, de letras financeiras aí tomando um pouco mais a posição do fundo acima de 30%, né. Então, de novo, né, a gente vai trabalhar muito aí Bradesco principalmente, BB e Itaú, que são os bancos aí mais fortes, né, que a gente entende aí como mais fortes e mais seguros e com títulos, sempre títulos aí menos sensíveis aí a uma volatilidade de preço, né? Em relação às debêntures, também a gente aprovando, né, os títulos são da mesma forma como os FDICs, os títulos de renda fixa são aprovados em comitê e eles acabam entrando para as carteiras e dentro aí a equipe de gestão acaba trazendo aí os títulos um pouco até mais líquidos do que o Capital Plus para o fundo de previdência pelo prazo de resgate, né, e pela necessidade aí talvez de fazer uma liquidez nessa carteira, né? Então questão de enquadramento e etc. Tá? Então, de certa forma, pode passar mais um, Karina? De certa forma, aí, acho que a gente conseguiu passar aí rápido por todas as questões aí mais pertinentes em relação a crédito, principalmente aí voltado em relação à carteira da M8. De novo, né, a gente espera um mercado aí ainda tenso para o próximo semestre, tá? A gente espera movimentos aí relacionados à geopolítica, movimentos relacionados à política interna, à política fiscal do país, que podem sim gerar uma volatilidade. A gente aqui, M8, a gente não acha que o crédito, a gente deva ter uma redução forte de inadimplência no crédito, tá? A gente acha que ainda vai continuar tendo algumas recuperações judiciais por conta do passivo caro das empresas, né, que a gente sabe que a taxa de juros aí acima de 10% é um carrego pesado para muitas empresas, então existe uma necessidade de repactuação dessas dívidas, principalmente no setor upper middle, aí, que a gente chama, né, antes de chegarem nos high grade, né? Mas acreditamos que de agora até o fim do ano o mercado ele vai rodar estável dentro dessas perspectivas. Não vai ser um ano que a gente pode falar que vai ser fácil, principalmente aí a gente agora vai ter eleições, o que pode dar uma chacoalhada também. Mas acreditamos que não vai ser um ano que vai ter uma quebradeira ou que traga riscos aí maiores para os fundos de crédito, tá? Inclusive a gente consegue enxergar isso através aí dos movimentos de investimentos e de aplicações, né? Deixo aberto aí para dúvidas. Sei, Karina, alguém perguntou. Karina? E Michel, tá me escutando? Estou escutando. Ah, a gente tem uma pergunta aqui no chat, né? Se o Advanced vai ficar disponível na XP. Vamos lá, turma. A gente conversou aí com a XP. A gente ainda não tem uma perspectiva, né? Porque parece que eles entendem, ainda estão discutindo as estratégias de FDIC lá dentro da XP, né? Era até para ter passado em comitê na semana passada, na sexta-feira, e não passou. Então, eu não tenho novidades, né? Eu acabo ainda dependendo um pouco deles. Poderia até seria interessante até uma pergunta para eles, se eles estão olhando esse tipo de estratégia, o que eles estão enxergando.
para saber aí se a gente tem alguma perspectiva, tá? A gente, por enquanto, nada ainda. Esperamos que num futuro próximo. Se alguém tiver mais uma dúvida, pode mandar aí no chat que a gente vai respondendo, tá? Temos mais nenhuma, Michel. Bom, pessoal, já que não temos dúvida, de novo, né, a equipe aqui está à disposição para conversar com todo mundo, com vocês, se existir uma necessidade de uma reunião ou uma conversa particular. Acho que vamos ficando por aqui. De novo, qualquer dúvida aí é só acionar a gente, tá bom? Muito obrigado, um abraço.